A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 2 e versículo de número 7, que diz assim: Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos ver aqui que realmente Jonas estava passando por tempo de tribulação, a ponto dele mesmo dizer: quando dentro de mim se desfalecia a minha alma. O que Jonas estava dizendo aqui? Quando eu já não estava mais suportando, quando eu já não estava mais aguentando, eu clamei ao Senhor e o meu clamor subiu ao santo templo do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa da parte dos céus: quando você já não estiver mais aguentando, quando as lutas estiverem te cercando, você não pode ficar escondendo isso do Senhor, mas você tem que contar para Deus. Você não pode dizer: irmã, já orei demais, já pedi demais. Não, você tem que falar a verdade para Deus: Senhor, eu não tô mais aguentando essa tribulação, eu não tô mais aguentando essa luta. Foi isso que Jonas fez aqui. Jonas já não aguentava mais estar no ventre daquele grande peixe, e Jonas clamou a Deus por misericórdia. O Senhor está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora: comece a clamar, comece a pedir, comece a suplicar. Você não pode se conformar com o que você está vivendo, mas você tem que clamar ao Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que Jonas, ele fez um voto ao Senhor e ele diz: o que votei pagarei. Quando ele diz isso, a Bíblia diz que Deus deu ordem para que o peixe vomitasse Jonas na terra, ou seja, para que Jonas saísse daquela tribulação. E eu vejo pessoas aqui orando ao Senhor e Deus respondendo. Pessoas aqui clamando a Deus e Deus trazendo a resposta. Declare comigo: a resposta do clamor já chegou. A resposta do meu clamor já chegou. Deus está dizendo: você clamou, você orou, você suplicou, você pediu, e o Senhor te ouviu e me trouxe aqui para te falar: vai ter resposta. Jonas não ficaria sem resposta. E Deus está falando com pessoas que estão me ouvindo agora: você não vai ficar sem resposta. Nós sabemos que houve uma desobediência. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para que Jonas fosse para Nínive, mas Jonas pega um navio e foge daquilo que Deus ordena e vai para Tarsis. Jonas quer fazer a vontade dele, porém nós observamos que aquele que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto, não faz sua própria vontade. Você vai observar que na sua vida é assim: você não vive mais, mas Cristo vive em você. Ou seja, a vontade de Deus tem que prevalecer. E se você escolher fazer sua própria vontade, trilhar seus próprios caminhos, você sabe que vai haver consequências por você ser escolhido ou escolhida para uma grande missão, para um grande propósito e também para ir morar no céu. Deus tinha uma grande missão para Jonas e Jonas disse que não ia. Simplesmente ele pegou uma passagem, pegou um navio que ia para Tarsis e não quis cumprir o chamado de Deus. E por isso Jonas começou a passar por aflições. Aflições essa, irmãos, que ele mesmo disse que já não estava mais suportando. Que ele mesmo disse que dentro de mim desfalecia a minha alma. Você tem noção disso? Jonas estava cercado por laços de morte. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe. Ele realmente estava passando por grandes dificuldades. Ele pensou que ele morreria naquela situação. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que você está em alguns peixes na sua vida, alguns grandes peixes, algumas aflições na sua história. Porque Jonas estava dentro de um grande peixe, esse causava aflição para Jonas. E tem situações que você está que estão te causando aflição. Porém, Deus está dizendo para você, através dessa palavra: eu te ouvi. Deus ainda ouve a oração daqueles que clamam em espírito e em verdade, daqueles que oram ao Senhor e pedem para que Ele tenha misericórdia. E você tem pedido isso para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, porque as adversidades são muito grandes, as lutas que estão me cercando parecem, ai, xarabararrasto, alguém aqui está parecendo que vai sucumbir diante de tanta dificuldade, e o céu está dizendo para você: eu te vi, minha filha, eu te vi, meu filho, no meio da aflição. Irmãos, não é pecado e não é vergonhoso a gente dizer para Deus que a gente já não está mais suportando algumas coisas, muito pelo contrário. Deus quer que a gente conte para Ele mesmo, que a gente coloque a nossa confiança
encosta nele e diga: Senhor, eu não tô mais suportando essa luta, me tira dessa aflição, me tira dessa dificuldade, tu sabes da minha estrutura. O Senhor nos conhece, irmãos, ele sabe até quando ele pode permitir uma prova na nossa vida, ele sabe até quando ele pode permitir uma adversidade. Você vai observar que a alma de Jonas já estava desfalecendo dentro dele, ou seja, Jonas já estava próximo à morte, Jonas já estava verdadeiramente vendo ali cadeias de morte cercando a ele. Porém, o Senhor livrou a Jonas, o Senhor deu uma ordem e o grande peixe teve que lançar Jonas fora. E eu não sei o que estava tentando impedir você de viver os propósitos de Deus, eu não sei o que estava tentando fazer você morrer no meio do caminho, sabe? Você via desistir dos propósitos de Deus e não viver aquilo que Deus tem para sua vida. Porém, o Senhor está dando uma ordem para você. A ordem que foi liberada sobre a vida de Jonas não era os homens que estavam entregando para ele. Era sobre aquilo que é humano, não, era sobre aquilo que é espiritual. E é isso que Deus está falando com pessoas que estão me ouvindo agora. Eu estou dando uma ordem ao teu respeito. Eu estou ordenando para que o propósito se cumpra na sua vida e para que você tenha uma vida em abundância. Jonas pensou que ia morrer. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que cadeias de morte até te cercaram, porém o Senhor está te livrando. Deus é tão misericordioso contigo que Ele está te acrescentando anos de vida. O Senhor está acrescentando saúde a você. O Senhor está acrescentando alegria ao seu coração para que você possa viver os planos, para que você possa viver os projetos de Deus nessa terra. Jonas não morreu nessa situação. Declare comigo: Deus está determinando vida para a minha vida. Eu não vou morrer nessa situação. Deus está determinando vida para a minha vida e eu não vou morrer nessa situação. Você vai observar, irmãos, que não foi os homens que vieram a livrar Jonas. Não foi os homens que trouxeram para ele a vida e a alegria. Não, os homens não podiam fazer nada por ele. Ele estava dentro do ventre de um grande peixe. Somente Deus poderia livrar Jonas daquela situação. E tem situações que Deus permite na nossa vida que somente Ele possa nos livrar, sabia disso? Que somente Ele possa trabalhar na nossa história. É pra gente ficar dependente dele mesmo. É pra gente depender do Senhor inteiramente. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas precisava entender que ele dependia de Deus e que o propósito de Deus ia se cumprir, ele querendo ou não. E muitas aflições vêm sobre nós, mas não é pra gente morrer, irmãos. É pra gente se consertar. É pra gente colocar a casa em ordem. Lembra de Ezequias? Ezequias também recebeu uma sentença de morte. A Bíblia diz que ele colocou o rosto para a parede, virou e chorou muitíssimo. E pediu para que o Senhor lembrasse de quem ele havia sido, do que ele já havia feito para o Senhor. E Deus lembrou, e Deus livrou a Ezequias daquelas cadeias de morte. É isso que Deus está dizendo para você. Eu estou te livrando das cadeias de morte que estão tentando te cercar. Eu estou te livrando de dores que você ia passar. Deus está dando livramento a pessoas aqui de dores realmente terríveis, sabe? De dores que vinham para te parar, para te machucar. Que vinham realmente, sabe, irmãos, para fazer você desistir. Porque tem adversidades na nossa vida que vêm realmente com muita força para tentar fazer a gente parar, para tentar fazer a gente desistir dos propósitos de Deus na nossa vida. Porém, o que Deus tinha para Jonas se cumpriu. Porém, o que Deus tinha para o rei Ezequias se cumpriu. Deus livrou a ambos da morte. E Deus está falando aqui sobre o livramento mais uma vez de morte. Deus livrou tanto a Ezequias, que estava com uma sentença sobre a vida dele, e tanto também como a Jonas, que estava dentro do ventre de um grande peixe, a ponto dele dizer que a alma dele estava se desfalecendo dentro dele, ou seja, ele estava próximo à morte. E ele orou ao Senhor, versículo de número 7, você vai ver aqui, ó. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Ele lembrou de Deus. No momento da aflição, ele começou a clamar e a oração dele subiu ao santo templo do Senhor. É isso que você tem que fazer. Nos momentos de aflição, de dor, de sofrimento, de angústia, você tem que clamar ao Senhor. Você tem que pedir a Deus, você tem que suplicar ao Senhor e dizer: Senhor, tá difícil. Senhor, o Senhor sabe como a situação aqui está ruim. Rixarabarrasto decanta. O Senhor sabe das adversidades que eu tenho enfrentado. Porém, eu tenho confiado em Ti. Irmãos, você não tem que ter vergonha. Você não tem que ter medo de dizer para Deus onde é que está a sua aflição. Jonas não teve medo. O rei Ezequias também não teve medo. Ele orou ao Senhor. Jonas também orou. E tem pessoas aqui que vão orar. E Deus vai te ouvir, vai te livrar de cadeias que estavam te cercando. Cadeias de morte. Realmente era para você perecer. Essas cadeias iam te fazer sucumbir, mas Deus não vai deixar. Deus não vai permitir, porque Ele está contigo para te dar o livramento.
Deus estava com Jonas e o próprio Deus foi quem livrou a Jonas. O versículo de número 10 diz assim, ó. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus falou com o peixe, e o peixe obedeceu a ordem de Deus. E Deus está dizendo, o peixe vai ter que me obedecer. As aflições vão ter que parar de te cercar. As angústias vão ter que deixar você em paz. Arabasturibiando canta. Porque eu resolvi te dar o livramento. Irmãos, muitas vezes Deus tem planos para a nossa vida que a gente não quer vivenciar, a gente não quer viver e a gente acaba indo por caminhos que não é que Deus queria pra gente, mas é o que a gente queria. E às vezes ficamos como Jonas, cheio de aflições, cheio de problemas e dificuldades, porque estamos fora do direcionamento de Deus ou até mesmo porque estamos querendo fazer o que a gente quer. Quando Deus tem um plano na sua vida, você tem que compreender que a vida não é mais sua, é de Deus. E é Deus quem vai trilhar os caminhos que você deve seguir, Ele quem vai traçar as metas, as rotas que você deve andar. E você precisa obedecer. E o Senhor está dizendo para você, eu sei que obedecer não é fácil. Eu sei que rabai charamantu irbiando rastui. Eu sei que renunciar também não é fácil. Eu sei que dizer não à sua própria vontade não é fácil. Porém, os céus te encontram através dessa palavra e diz para você, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ser obediente às ordens de Deus e viver os planos dele do que ficar dentro de um grande peixe com a sua alma desfalecendo. É melhor você dizer, Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade. Eu não sei qual é a ordem de Deus para a sua vida. Mas não diga que você não vai fazer. Não diga que você não quer isso para a sua vida. Não seja rebelde à vontade de Deus. Mas seja obediente. Jonas orou. Jonas se arrependeu. Jonas fez um voto e Deus assim fez com que ele saísse daquela situação. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus vai tirar você da situação que você está vivendo. Deus não vai deixar você morrer nessa situação, mas seja obediente a Deus. Entenda que os propósitos de Deus são melhores que os teus. Entenda que a obra que Deus tem contigo é maior. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os propósitos que Deus tem para a sua vida e para a sua família são melhores. Aquilo que Deus designou para você e para a sua parentela, para a sua história, para os seus filhos, para quem te cerca, para o seu esposo, para a sua família, é o melhor. Aceite os planos de Deus mesmo que você não compreenda. Jonas precisou passar por uma situação bem difícil, a ponto dele pensar que ia morrer para depois ele obedecer. Que possamos obedecer sem precisar passar por tribulações. Deus não quer que a gente tenha feridas, que a gente tenha dores e sofrimentos. Somos nós que às vezes causamos os sofrimentos, as angústias com a nossa própria rebeldia. Não sejas rebelde à voz do Senhor, mas obedeça o direcionamento de Deus. Obedeça a palavra que Deus já liberou para a sua família, para a sua vida, que você vai ver os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. E você vivendo um grande propósito dele nessa terra. O Senhor diz para você, eu estou livrando você de cadeias de morte. Eu estou livrando você de opressões, de adversidades. Estou acrescentando saúde e anos de vida à sua vida. Houve um acréscimo de saúde e de vida para o rei Ezequias. Houve um acréscimo de anos de vida para a vida de Jonas. E Jonas saiu daquela situação. E o Senhor diz para você, você vai sair dessa situação de opressão. Você vai sair dessa situação de adversidade, de dificuldade. Mas cabe a você continuar na posição que Deus te colocou e obedecer aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor tem misericórdia, mesmo quando somos como Jonas. Tentamos fugir do chamado, tentamos fugir das obras que o Senhor tem conosco, tentamos querer fazer aquilo que a gente quer, porém não é a nossa vontade que prevalece, e sim a tua, Pai. Nos perdoa, Senhor. Assim como tu ouviste a oração de Jonas, a oração do rei Ezequias, escuta a nossa oração, tem misericórdia de nós, porque clamamos a um clamamos a um Deus vivo, a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que pode livrar da morte, a um Deus que pode curar, pode libertar, pode restaurar. Basta a gente se colocar na posição, crer e confiar em ti, Pai, que possamos confiar no Senhor, que possamos crer, Pai, naquilo que o Senhor tem conosco, porque o que o Senhor tem para a nossa vida é maior, é melhor, e o teu propósito não pode ser impedido, os teus planos não podem ser frustrados. Jonas viu que não adiantava ele fugir, não adiantava porque o Senhor tinha uma obra com ele. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que não adiantam fugir, não adianta querer fazer sua própria vontade, porque o Senhor tem uma obra e tem algo grande para fazer, e o Senhor não vai deixar de cumprir a tua boa palavra por causa de rebeldia, Pai. Quando somos rebeldes, o Senhor permite algumas coisas, mas o Senhor é um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta
que tem misericórdia. E eu creio que através dessa palavra o Senhor está tendo misericórdia de pessoas que estão me ouvindo agora e estão livrando de cadeias de morte, Pai. O Senhor está livrando de todo mal para que possa viver o teu chamado e a tua obra nessa terra, Senhor. Vai curando o teu povo, eu te peço, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo mal, todo laço, toda seta, todo dardo inflamado, toda retaliação e toda obra contrária, Senhor. Toma aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são teus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Obrigada por esta palavra e pelo livramento, Pai, porque eu creio que um livramento foi liberado assim como peixe. O Senhor deu ordem para que ele vomitasse a Jonas em terra, assim como o rei Ezequias saiu das aflições de morte, mas o Senhor deu uma ordem para que Isaías voltasse e profetizasse vida sobre a vida dele, saúde. Eu creio que vida, que saúde, que cadeias de morte estão sendo quebradas e vida e saúde está sendo determinada, decretada sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos, Senhor. Continua conosco, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Declare comigo: eu recebo na minha vida saúde e livramento. Eu recebo na minha vida saúde e livramento. Que Deus abençoe. Se você crer nessa palavra, declare amém.